Isso, Carlos, né? Já uma demanda, né, trazida aqui já anteriormente. Nós falamos do projeto quando ele estava em tramitação ainda na Câmara Municipal. Então agora o projeto, né, ele foi aprovado na Câmara Municipal, o projeto de lei, foi publicada também a lei no DOMA, né, em dezembro do ano passado, no dia 10. Porém, esse projeto ele tem o objetivo, né, de atualizar, na verdade, a legislação, né, visto que a profissão de mototaxista dos trabalhadores ela já é regulamentada, né, por uma lei de 2009. Também a regulamentação da atividade, né, teve uma aprovação em dezembro de 2011 que não foi aplicada. Ela teve essa aprovação, mas a lei não foi aplicada. E esse tempo entre 2010 até agora precisou aí de novas regulamentações. Foi então apresentado esse projeto na Câmara, o qual a gente vai conversar com o Rick Paranhos, que agora é secretário de governo, mas vai responder para a gente sobre o projeto ainda como procurador, visto que assumiu essa pasta na última quarta-feira. Rick, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que acompanham a programação da Rádio Imbirara. Bom dia, Bruna e Carlos. E estou à disposição, né, agora já como secretário de governo e cuidando dessa parte final da regulamentação, que até então nós criamos uma comissão, depois que a lei foi atualizada. Essa comissão estudou, fez os levantamentos necessários e apresentou uma minuta, e nós estamos terminando de ajustar essa minuta para que o prefeito possa avaliar, agora junto com o Dr. Jonathan, e finalmente regulamentar o serviço. Rick, já com então a lei, né, aprovada, a lei já publicada no DOMA, a gente precisa exatamente disso que você está dizendo, né, dessa efetivação da lei, o que não foi feito anteriormente lá em 2010, Isso. Quando teve um outro projeto aprovado na Câmara. Exatamente. Então, qual que é esse período agora para que isso comece a valer, a se efetivar para os mototaxistas? Qual que é esse período que vocês preveem de toda essa tramitação que você está dizendo? Então, terminando de formular o decreto regulamentador, então o decreto, o que ele vai trazer? A lei, quando você cria uma lei dessa natureza, ela não consegue contemplar todos os pormenores, tudo, e você deixa fechadinho dentro de uma lei. Então, você cria o básico, o que nós chamamos de espinha dorsal, e ao final você coloca que os casos necessários para a aplicação da lei serão regulamentados por decreto, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, o que o decreto, um exemplo só para você ter uma ideia, o que o decreto regulamenta? Regulamenta, por exemplo, a forma de fazer o sorteio de quem vai prestar o serviço. Então, abre-se um credenciamento, todos os interessados, atendidas os critérios, se inscrevem, faz-se um sorteio, porque é por credenciamento, faz-se o sorteio, cria-se uma ordem, essas pessoas apresentam a documentação que a lei pede. Aí, dentro desses critérios, vão estabelecendo, olha, apresentou toda a documentação, está credenciada, atendeu aos critérios de credenciamento. Assina, então, o termo de permissão para poder operar. A moto atendeu, porque a moto também tem os critérios para serem apresentados. Atendeu os critérios? Ok, está vistoriada para a Secretaria de Segurança Pública e autorizada para poder trabalhar. A empresa vai apresentar os critérios, a documentação para os critérios exigidos pela lei e pelo decreto. Está ok, tudo perfeito, então está regulamentado para poder trabalhar. Vai se emitir a documentação toda regulamentada, emite-se uma autorização para funcionamento e a partir daí eles começam a trabalhar. Rick, antes da gente detalhar um pouco mais o projeto, até a repórter Natália Fernandes esteve conversando com alguns mototaxistas, né, que apresentaram as suas dúvidas, as suas colocações, suas expectativas quanto a essa aprovação do projeto. A gente vai trazer essa entrevista da Natália Fernandes e a gente dá continuidade, né, também falando sobre essas dúvidas dos mototaxistas. Perfeito. A regulamentação dos mototaxistas em Araxá ainda não se tornou uma lei em vigência. Eu falo agora com o Maxwell Oliveira, ele que é mototaxista há muitos anos, pertence a um dos pontos aqui em Araxá, e vai falar sobre de que forma que os mototaxistas, Maxwell, têm se organizado para manter uma regra, uma regulamentação, mesmo sem a vigência dessa lei. É o seguinte, a lei para regularização de mototáxi ela já existe. Porém, é o seguinte, nós tivemos até reunião com a prefeitura, com alguns outros donos de pontos de mototáxi, para ver se a gente consegue, como disse, não tem como mudar a lei, mas acrescentar alguma coisa a nosso favor, entendeu? Porém, até agora a gente só ficou na reunião, como de costume, né? Porque todas as vezes que eles falam que vai regulamentar, começa a fazer reunião com a gente e não terminam, não dão seguimento no andamento da lei, entendeu?
Tem certos pontos de mototáxi que são obrigados ao uso do uniforme, entendeu? Nem todos aqui na cidade têm uniformes. Por que acontece? Geralmente, hoje a gente deve estar com em torno de 37 a 38 pontos de mototáxi em Araxá. Tem espaço para todo mundo, entendeu? Trabalhar. Mas a gente quer o seguinte, que fique um serviço viável para a gente e para a população araxaense. Hoje a gente tem um preço padrão aqui na cidade, entendeu? Que é em torno de 8 a 10 reais durante o dia, dependendo do local que vai, entendeu? Caso conseguir essa regulamentação, que é dever do município, no caso a Prefeitura de Araxá, está fazendo esse controle, essa vigia, vamos assim dizer, entendeu? Eu falo agora com o Tarcísio Molinari e também fala do processo enfrentado pela classe durante a pandemia. Tarcísio, então houve uma dificuldade também para vocês atravessarem a pandemia, né? E a regulamentação geraria também um custo para essa adequação. Qual que é o pensamento de vocês hoje com relação a essa lei? Claro, a gente queria que essa lei visse à prática pra gente, porque como a gente, no nosso mototáxi, a gente roda todo mundo certinho com carteira, pra gente seria um grande benefício. E tiraria de outros mototáxis que rodam irregulares, já ia ficar fiscalização em cima para saber se a pessoa tem carteira ou não, pra gente seria até melhor. Em questão disso aí, que todo mundo tem que fazer curso, a gente sempre é ciente disso, mas a gente veio sofrendo com a pandemia, porque só os motoboys estavam rodando e tudo, então a gente teve uma decadência sobre essas coisas. Então a gente precisa de uma ajuda, de alguma coisa assim, a gente precisa estar ciente disso, mas a gente quer muito pôr em prática isso, porque a gente roda certo e quer que todo mundo roda certo, pra gente seria até melhor. Eu falo agora com o Alex Chaves, ele que é um dos representantes da categoria, porque foi formado um comitê para conversar diretamente com o poder legislativo e também com a administração municipal. De acordo com o Alex, eles tentaram reformular a lei de uma forma que pudesse beneficiar todos os mototaxistas. Porém, algumas coisas ainda não foram tão positivas e isso é o que gera preocupação na hora da lei se tornar regulamentada, né, Alex? Bom dia. Bom dia. Realmente a classe em si concorda, muitos, né, grande parte dela concorda com a legalização, sim, positivo, é algo bacana, sim. Eu tenho essa visão que há de ser muito bom. Só que tem algumas coisas que está implantado lá que deveria chegar um pouquinho melhor, deveria favorecer um pouco mais o motoqueiro. Existem muitos motoqueiros nossos que trabalham com a gente, não só no meu ponto, mas no modo geral, que vivem disso. A vida inteira trabalhou com a área de transporte e hoje com essa nova pegada para uma nova legalização que já foram tentados por várias vezes e não obteve resultado nenhum, certo? E agora eu estou sentindo que pode ser algo que vai ser realmente satisfatório para todos, mas porém tem algumas coisinhas que deixa a desejar. Da minha parte, ao meu ponto de vista, eles poderiam sim estar olhando com mais carinho, fazer de uma forma que coubesse mais o pessoal, que o pessoal conseguisse atingir todas as normas exigidas por eles. Então, como se diz, muitos vão querer estar e continuar, mas não vão dar conta perante as coisas que eles vêm estar cobrando ali. O projeto deles é bom? Concordo? Sim. Só que tem que melhorar um pouquinho para nós, porque o que eles estão exigindo vem num potencial muito alto perante o nosso lucro diário. É uma lei que já foi o projeto aprovado, já foi publicado e agora a administração pública já tem um período regimental para poder fazer a regularização acontecer. Então, essa regularização acontecendo, você acha que essa flexibilização ainda deve ser conversada com a Prefeitura de Araxá? Com certeza. Inclusive o tempo que eles deram para nós ainda é um tempo assim, eu achei, modéstia à parte, curto, perante toda uma situação que a gente estamos vivendo. Estamos acabando, estamos meio que finalizando uma pandemia, houve muito gastos durante ela, pouco lucro, tá todo mundo no vermelho. Então eu acho que eles mexeram numa hora bem delicada. Acho que eles deixou a desejar nesse ponto aí. Poderia ter olhado um pouco mais com carinho ou esperado um pouco mais o mercado voltar 100% para depois estar entrando com essa nova lei.
Muito grata pela entrevista. Essa foi a palavra de Alex Chaves. Natália Fernandes para o Grupo Imbiara de Comunicação. Muito obrigado, Natália Fernandes, pelas informações. A posição, então, dos grandes interessados, né, nessa regulamentação, que são os mototaxistas. Henrique, a gente percebe pela fala deles, né, que muitos citaram aqui a questão do tempo, né, do tempo curto. Alguns disseram, aparentemente, alguns até participaram, né, dessas comissões que foram formadas, de algumas reuniões, e se sentiram aí nessa questão que alguns falam muito de favorecer a eles, né, que o projeto em si não favorece muito o trabalho, né, visto o valor que eles arrecadam. Então, eu vi que você também fez algumas anotações, vou te pedir para que você comente essas falas dos principais interessados quanto ao projeto. Ok, vamos começar pela fala do Maxwell Oliveira, que ele elogiou o projeto, diz que não terminaram as reuniões. Se ele estivesse referindo às reuniões que foram feitas pelo governo, terminaram sim. Eu tenho a ata de todas elas, inclusive assinada pela comissão. Como é que funcionou? Quando nós recebemos a recomendação do Ministério Público, lá no início do governo, a recomendação dizia o seguinte: município, regulamente a lei do mototáxi lá de 2009. Nós fomos analisar a legislação e não havia condições de regulamentar aquela. Porque, primeiro, se regulamentasse daquela forma, cortaria mais da metade do total de mototaxistas que trabalham hoje no município. Então, mais ou menos 300 mototaxistas seria o total que daria para trabalhar. Não trabalharia mais do que isso. Hoje tem perto de 600. Como é que ficaria isso? Então, se fosse para regulamentar aquela, imediatamente metade da categoria já ficaria de fora. Hoje o projeto prevê que seja limitado uma moto a cada 200 habitantes, isso, né? Então, que daria uns 540, né? Mais ou menos isso, 540, 550, perto disso. Então, já contemplaria. Então, nós atendemos. Então, de certa forma, o governo atendeu ao pedido deles. Com relação a uniformes, a legislação cobra colete. Eu posso usar uma camisa social desde que eu esteja com um colete por cima. O colete é que é obrigatório. E para facilitar, o governo sinalizou e disse que vai dar o colete para toda a categoria. Não vai ser cobrado. Então, não tem por que reclamar. Sim. Já está sinalizado que vai conceder o colete. Com relação o Tarcísio, né? O Tarcísio falou sobre os custos. Bom, vamos lá. O treinamento vai ser dado pelo município. Então, não tem por que reclamar desse custo. Se a gente já está dando a questão com relação ao colete, também não há por que reclamar dessa questão específica. Mas eu não tenho a antena corta-pipa. Aí é exigido pela lei federal, adaptado pela lei estadual e a lei municipal. Aí não tem como. Porque a moto, ela tem que ter até alguns critérios, né, Henrique? Sim, lendo o projeto, não é só né? para Araxá, não. É para qualquer município brasileiro que queira regulamentar. É ali a proteção do escapamento, né? A proteção, né? Como você disse, a antena da linha, aquele outro que vai à frente da moto. Que eles chamam que mata cachorro, né? Que eu não gosto do termo, eu prefiro usar também protetor. Então, todos eles vão ter que se adaptar, mas isso é uma garantia até para a segurança do passageiro. Claro, é a garantia da segurança deles, né? Mas eu tenho aqui um custo de seguro que é obrigatório que eu tenho que fazer. A lei exige que seja feito. Não tem jeito, esse custo. Mas o seguro é de 13 mil. Não, você não vai ter que pagar 13 mil. Você vai pagar uma apólice de seguro, que vai estipular o valor lá, e essa apólice vai garantir até 13 mil reais para cobrir eventuais acidentes. Mas eu já tenho o DPVAT, e o DPVAT pode cobrir. A lei exige que, além do DPVAT, estou falando da lei federal, além do DPVAT, tenha uma outra apólice para cobrir eventuais outros acidentes, outros custos decorrentes de acidentes. Então, o município de Araxá não está criando nada, não está inventando nada, ele está adequando a legislação ao modelo, certo? E essa é uma apólice, não é cara, é uma apólice que é compatível com a atividade. Além disso, a tarifa que foi dita pelo Maxwell, a tarifa é controlada pelo município. Então, para se estabelecer a tarifa, inclusive a tarifa de partida, que vai ser regulamentada agora, foi sugerida por eles, né? Está mais ou menos próximo aqui do que foi dito pelo Maxwell, entre 8 e 12 reais. Que é como o transporte público, né, que a gente tem da questão do coletivo. Então, o município, juntamente com a empresa, né, então, juntamente com os empresários do mototáxi, vão negociar o valor que vai ser cobrado na tarifa e ele vai ser único na cidade. E depois nós vamos criar, pelo que está estabelecido, uma planilha de custos nos mesmos moldes do transporte público coletivo, para que
lancem lá o custo com pneu, o custo com combustível, o custo com lubrificante, e se ache lá o percentual que aumentou para que seja aplicado ao valor da tarifa. Ou seja, tudo muito transparente, tudo muito claro, para não ficarem dizendo, mas a tarifa ficou muito cara, ficou muito difícil, o município não levou em consideração isso, não levou em consideração aquilo. Vai considerar tudo. O primeiro valor, não, porque vai ser o valor de partida, mas espera-se que faça a aplicação para que no ano que vem, quando tiver que revisar, se for necessário revisar, se obedeça aos critérios estabelecidos lá pela legislação. Então nós já respondemos as questões que são pertinentes ao Maxwell e o Tarcísio, né? Ô Rick, eu peço um minutinho a você, porque nós vamos trazer novamente a intervenção da Natália Fernandes, porque tem outra parte interessada, sem dúvida nenhuma, que é o usuário do mototáxi, sim, né? Que sim. vai ter que saber dessa legislação justamente para exigir, cobrar os seus direitos. A Natália Fernandes traz um registro lá da região central da cidade. É com você, Natália. Isso mesmo, Carlos Nunes. Bom dia, Rick Paranhos. Aqui ao meu lado está o Gilson Soares, ele é usuário do transporte de mototáxi e vai falar para a gente a sua opinião com relação à legalização dessa lei de regulamentação. Bom dia, China. Bom dia. Eu, como usuário, e na minha opinião, eu acho que Araxá já passou da hora de regularizar, porque Uberlândia já está regularizado, Uberaba, as cidades que vêm descendo. E no mais, vai ter as festas do parque, foi liberada as festas agora, graças a Deus, então as pessoas agora vão querer deixar o seu carro em casa e ficar à vontade, igual nas festas do parque, e chamar o mototáxi para ir embora. Aí o trânsito vai ficar mais vazio, vai menos acidente, e vai dar o privilégio para mais emprego e para mais mototáxi na cidade, né? E todo mundo sendo regularizado, fica uma coisa tudo sob controle, bacana para achar. Aí seria mais uma vitória do atual prefeito que está na cidade. Alô, muito obrigado aí pela oportunidade. Essa foi a palavra do China. Há pouco, Carlos, a gente estava falando sobre a questão da segurança também. Então, os usuários vão se sentir muito mais seguros, sabendo que existe uma lei que regulamenta o serviço, existe uma fiscalização, né? Então, é muito importante que isso aconteça dessa forma. Volto aí nos estúdios com vocês, Natália Fernandes, para o Grupo Imbiara de Comunicação. Muito obrigado, Natália Fernandes. Aí, então, a situação que envolve também o outro lado, né, que é o usuário do transporte. Eu acho que com certeza o usuário vai se sentir mais seguro, né? Sabendo que só tem a ganhar, só tem a ganhar, sabendo que o mototaxista, qual ele chama, né, tá ali credenciado, tá regularizado e também, né, vai estar ali como consta no projeto com um seguro, né, que vai ser obrigatório porque os mototaxistas tenham, né? Rick, vou te pedir para comentar então a fala também do ouvinte e a gente dá sequência, né, na matéria anterior que a gente estava comentando sobre os interessados, que são os mototaxistas. Perfeito. China, né? Como ela apresentou ele. Ele foi no ponto crucial. A regulamentação vai trazer tranquilidade para quem presta o serviço, porque não vai ter a concorrência desleal, ou seja, todos vão ter que estar regulamentados. Quem não estiver regulamentado, a CETRANS, que é o órgão da Secretaria de Trânsito e a Secretaria de Segurança Pública, que vai fiscalizar, vai retirar esse de circulação. Quem estiver prestando o serviço de forma irregular, pode ter o veículo recolhido, vai para o pátio, vai ter que pagar a estadia, vai ter que pagar a taxa para retirar, vai ser multado. Então, vai tornar mais claro, mais evidente quem pode trabalhar e quem não pode. Para o ponto de vista do usuário, vai ser excelente, porque ele vai ser transportado com seguranças. No caso, se houver um acidente, ninguém quer que ocorra. Todos querem trabalhar com prevenção, com tranquilidade. Tem até uma frase que fala, que é muito comum, dizendo que seguro morreu de velho. Você paga seguro para não usar. Mas se precisar, você tem ele em mãos, né? Então, é isso. Ninguém quer que o mototaxista ou o passageiro sofra um acidente. Mas se sofrer, terá a sua integridade resguardada com medicamento, com internação, com o que for necessário fazer. Além disso, o que foi muito bem comentado pelo China, normalmente taxista, o pessoal que faz o transporte por aplicativo, aproveitam o fim das festas para elevar o valor da tarifa, para levar as pessoas para casa. Isso não pode. Isso é irregular. Então, a CETRANS atua no sentido de fiscalizar isso. E vai fiscalizar também o mototaxista. A tarifa para o dia será para a noite será outra. Estabelecida a tarifa da noite, não se pode cobrar 50% a mais, 100% a mais para se fazer uma corrida. É ilegal. Tem que se cobrar o valor que está estabelecido para a noite. Então, os taxistas correm com bandeira 1 e bandeira 2.
os mototaxistas também têm esse valor estipulado também mediante distâncias. A tarifa vai regulamentar tudo isso para que dê a segurança do usuário, que quando chamar o mototaxista depois das 10 da noite, por exemplo, ou depois da meia-noite, ele já saiba qual é o valor que ele vai pagar. Então isso dá tranquilidade para o usuário, que ele vai ser bem atendido, que ele vai usar uma touca, por exemplo, na hora de colocar o capacete, ele coloca uma touca para depois colocar o capacete para ter mais proteção para ele ainda. Então tudo isso está sendo observado e só vem no sentido de dar mais tranquilidade para o usuário. E que até teve um dos primeiros entrevistados, né, que a Natália trouxe, o Tarcísio, ele comentou sobre a questão da CNH, sobre essa regulamentação, que vai ser necessário. E também, né, um dos critérios não poderão ser menores de 21 anos. Né? A gente vê hoje algumas pessoas de 18, né, 19 anos fazendo esse trabalho de mototaxistas. Né? Por que vocês chegaram nessa idade dos 21 anos completos? É critério da lei federal. Nós não podemos, numa lei municipal, remover um critério estabelecido pela legislação federal. Inclusive foi discutido na data da aprovação na Câmara, o vereador, deixa eu me lembrar o nome dele aqui, daqui a pouco eu vou lembrar. Luiz Carlos, perdão. É porque vários vereadores questionaram, mas não estavam lembrando qual seria o questionamento, quem foi que teria feito o questionamento, o vereador Luiz Carlos. Ele me chamou e eu falei, vereador, está aqui, a legislação federal e o decreto federal. Então, os dois estabelecem a idade mínima de 21, não pode ser alterada. Ele até tinha proposto uma emenda na data, mas não adiantou, não caminhou essa emenda dele, justamente por esse critério ser estabelecido pela legislação federal. Então, não tem como mudar, tem que ser de 21 acima. Ou a partir dos 21, no caso. Estamos falando sobre a regulamentação do serviço de mototáxi em Araxá. Bruna Isabela. Isso. Rick, para a gente continuar aqui com a entrevista, até lendo o projeto, né, e aqui na sua fala, eu fico com uma dúvida sobre essa questão do credenciamento. Hoje existem os pontos, né, de mototáxi, então são vários pontos que tem várias motos, vários prestadores de serviço. Né? Como que vai funcionar esse credenciamento? Uma pessoa vai ter que ser responsável, vai ser a empresa responsável e credenciada, e aí ela vai poder credenciar esses motoristas junto ao CNPJ dela, ou cada motorista vai ter que ter ali um registro como microempreendedor, né? Como vai funcionar essa regulamentação? Eu fiquei com essa dúvida. Você foi na linha perfeita de raciocínio. Nós teremos o credenciamento da empresa e ela vai ter até 40 motos que ele pode associar para trabalhar ali com ele. Então, do outro lado, nós teremos, serão 40 empresas com até 30 motos. Eu confundi os números. Do outro lado, o mototaxista vai ter que ser MEI, microempreendedor individual, e ele vai ter uma permissão de trabalho. Cada mototaxista. Cada mototaxista. Mas eu com a minha permissão posso trabalhar sozinho? Não, vocês têm que estar associado a uma agência, a uma empresa. Mas a empresa pode recusar a minha participação? Não, a empresa tem que aceitar. É para isso que existe de cá a empresa prestadora e de cá o prestador de serviço que estará trabalhando associado a ela. Ela tem que se limitar, ela pode atender até 30. Quando ela tiver 30, ela não pode receber mais nenhum. Aí tem que ir para outra empresa ou para outra empresa. Então aquela empresa que tiver com vaga é ela que vai receber. Nós vamos ter uma permissão associada a um número de permissão de uma empresa. E essa empresa vai poder dar preferência para alguém que ela queira, para aqueles que já são? Como nós estamos regulamentando o serviço, de partida, quem já está nessa empresa, que automaticamente, quando pegar a permissão dele será associada a essa empresa. Porque a empresa vai se legalizar para poder operar, e esse prestador que já estava nela, ao receber a permissão, já vai poder continuar nela. Rick, o município vai fazer todo esse acompanhamento, orientar esses proprietários, né, os mototaxistas a fazerem a retirada o registro, né, do microempreendedor? Sim, vai ser feito o credenciamento no mesmo modelo que nós fizemos das vans do transporte escolar. Vai se abrir no site da prefeitura, e tudo isso que eu estou contando vai estar no regulamento, tá? Vai abrir no site da prefeitura, as pessoas entram e se credenciam lá. Ok. Os mototaxistas ou os empresários? Também, os dois. Os dois. Os dois se credenciam. No dia, será feito o sorteio, pela ordem lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Chegou nos 40, esses 40 são chamados para apresentar a documentação. Vão ter lá 5 dias, por exemplo, para apresentar toda a documentação. Apresentou a documentação, está tudo ok, segue para a emissão da permissão, é assinada pelo prefeito, a autorização para iniciar a atividade é assinada pelo secretário. Ponto. Certo? Passamos para os mototaxistas, selecionamos todos eles e fazemos o sorteio e
eles têm um prazo também para apresentar a documentação. Ah, tem um mototaxista que não conseguiu levantar a documentação. Ele tem 5 dias para isso. Não conseguiu, passa para o segundo, passa para o terceiro, passa para o quarto. Esse primeiro que não se adequou aos critérios da lei, não tem como ele continuar participando. Não tem como ele prestar. Ele tem que atender a todos os critérios que estão lá. Não é simplesmente porque eu trabalho hoje, eu vou trabalhar depois. Selecionou. É obrigatório que apresente a documentação. Se não apresentar a documentação, ele não terá como, se não atender aos critérios, ele não terá como continuar. Por quê? Porque é o critério da lei, tem que seguir, tem que participar, tem que atender ao que a legislação exige. Se não atender, não tem como continuar prestando o serviço. Rick, aí ainda dentro disso que você está dizendo, né, vamos ter a regularização, vamos ter, né, ali o credenciamento que vai ser feito. O que acontece em algumas cidades, né, não pode, você já tem uma previsão que pode acontecer também a implantação de mototaxistas clandestinos vai na ser cidade? Fiscalizado. O que já acontece, a gente vê em grandes centros, né? Uhum. E como vai ser fiscalizado isso? A CETRANS é que ficará por conta de fazer essa fiscalização periódica, tanto dos prestadores de serviços regulamentados quanto daqueles irregulares, né? Então, se for necessário, a Polícia Militar será chamada para nos auxiliar nessa fiscalização. Identificou, recolheu o veículo, será aplicada uma multa, essa pessoa terá, como eu disse no início, toda aquela problemática de fazer a retirada do veículo, ou seja, ela tem que entender que ela só pode prestar esse serviço se ela estiver regulamentada. Se ela não estiver regulamentada, ela não tem como prestar. É a mesma coisa de eu querer ofertar um serviço, o veículo, táxi, para fazer transporte diário todos os dias para uma outra cidade. Espera aí, ilegalmente eu estou concorrendo com as empresas de ônibus. Não pode. Eventualmente uma corrida, ok, o próximo ônibus só vai sair à tarde, eu preciso estar lá em Uberlândia daqui 2 horas, não tem jeito. Eu contrato um taxista, pago para ele o valor da corrida, ele me leva e volta. Ponto. Isso pode. Eu não posso fretar um táxi, cobrar, ratear com outras pessoas e fazer essa viagem de manhã, de tarde, de noite, depois da manhã, de tarde, de noite, porque ele não tem permissão para esse tipo de serviço, entendeu? Um mototaxista pode levar daqui em Uberaba uma pessoa? Pode. Extrapola a esfera do município, ele combina com a pessoa o valor que vai ser levado. Mas, veja bem, ele leva e volta. Ele não pode pegar um passageiro de lá e trazer para cá, não, porque o serviço dele está regulamentado aqui. Certo. Entende? Rick, ainda dentro do projeto, né, teve uma emenda que foi aprovada e foi inserida no projeto, que os permissionários, né, que vão ser esses os proprietários dos pontos, né, vamos colocar assim, eles vão poder também se cadastrar e trabalhar como mototaxista, o que acontece muito hoje em Araxá, né, que os próprios proprietários dos pontos de mototáxi trabalham, né, como mototaxista. Ele poderá ter uma permissão, então somente uma. Ele tem a permissão da garagem, da empresa ou agência, como eles quiserem chamar, e ele pode ter uma permissão de mototaxista, no nome dele. Só uma. Eu quero 2, não. Eu quero montar uma garagem só com permissão minha. Por que alguém queria ter 2? Não, agora você me confundiu mais uma vez. É porque é o seguinte, pensa assim, olha, que aí a lei não permite. Para credenciar uma outra pessoa? Porque, olha, a lei permite você ter o mototaxista e o mototaxista auxiliar. Que é aquele, quando você vai tirar uma férias, ele pode te substituir. É aquele que você está com um problema de saúde, você precisa ficar 15 dias em tratamento, esse mototaxista pode te substituir. Se a gente permitisse isso de um proprietário de uma empresa, pudesse ter 5 permissões, o que ele faria? Contrataria pessoas... E rodaria mais 5 além do que ele já poderia. Exatamente, aí tiraria a oportunidade de outras pessoas, o que a gente entende que não é possível. Rick, a gente estava falando, né, justamente sobre essa questão dos permissionários se cadastrarem, né? E aí, agora mais uma vez eu vou tirar aqui uma dúvida. Você disse que eles vão poder, né, se cadastrar e cadastrar outras pessoas, né? Os que vão fazer o trabalho como mototaxista. E aí, como que vai ficar a questão do seguro? Né, visto que vão ser colocadas outras pessoas para fazer esse trabalho. Essa terceira pessoa também vai ter que fazer um seguro. Você fala o motorista auxiliar. O motorista auxiliar, também, exatamente. Também. Ele vai ter que fazer um seguro... temporário. O seguro é o seguinte, esse mototaxista, ele vai trabalhar em substituição àquele que eventualmente se afastou por um problema de saúde ou por uma razão de uma viagem, alguma coisa dessa natureza. Então, o seguro que estiver estabelecido para aquela moto, durante o período que ele estiver rodando, é daquele que estava anteriormente. O novo que vai entrar,
ele precisa de ter um seguro dele. Não tem como um seguro estar no seu nome, eu substituir você trabalhando, a moto tem o seguro para o passageiro. Mas e eu que estou pilotando? Isso. Se eu sofro um acidente, eu não estou acobertado. Porque às vezes você faz um seguro do veículo, você faz em seu nome, mas quando você inclui terceiros, muda o valor do seguro. Também. Né? Então, entendo que nesse caso específico, ele terá que fazer o seguro para ele trabalhar. Um dos ouvintes, um dos entrevistados da Natália lá na primeira entrada, o Alex, ele até falou sobre a questão de um tempo curto que foi dado para que eles se organizem. Né? Foi passado algum tempo para esses mototaxistas providenciar essa documentação? Nós começamos essa conversa em mais ou menos março do ano passado. Mais ou menos por esse período. Né? Então já tem um ano. É um tempo razoável. E ainda tem o prazo agora da regulamentação, mas não pode ser demorado. O promotor já questionou por 2 vezes o município. Cadê o decreto de regulamentação? Vocês já finalizaram? Então nós estamos finalizando para mandar ainda esse mês para ele. E aí, feito isso, encerra. Tem que executar, tem que fazer o sorteio das empresas, tem que fazer o credenciamento, né? O processo de credenciamento das empresas, o processo de credenciamento dos mototaxistas, exigir a contratação do seguro e começar a operar, estabelecer a tarifa e começar a operar. Não pode demorar mais. Então eles já têm que se organizar e isso está alinhado? A prefeitura já procurou esses proprietários dos pontos de mototáxi? Nós já conversamos aquelas reuniões todas que eu citei para você, que foram feitas no ano passado, nós temos ata dessas reuniões todas. Todos, nós chamamos todos eles vieram, não o total de quase 600, mas veio um grupo grande. Esse grupo grande fez a eleição de uma comissão que a partir de então participaria de todas as reuniões. Certo. Essa comissão participou de todas as reuniões, chegamos a um modelo, a uma minuta de uma lei. Ao final, essa comissão se reuniu com o prefeito, eu estava nessa reunião, foi colocada em todas as questões discutidas e o projeto seguiu para a Câmara. Então, o tempo é curto. Nós já falamos em um ano. Um ano é mais que suficiente. Estávamos em pandemia. Ok, mas todos se adequaram dentro do processo. Tem custo. Quais custos serão elevados? Porque o colete o município está dando, né? O treinamento, que é o curso específico, o município também está concedendo. Só quem não tiver a moto adequada, né? Mas aí até nisso estabeleceu-se que a moto que está lá pode ser utilizado por um período, se não me engano, de 12 meses, dando um prazo para que ele possa trocar depois. Para que ele possa regularizar. E se ele financiar no nome... mas eu estou com uma restrição no meu nome, eu vou financiar no nome da minha esposa. Também tem um modelo de aceitação disso dentro da legislação. Então não entendo qual a dificuldade. De forma mais urgente, o que eles vão precisar fazer é o registro do microempreendedor e fazer o seguro. Mínimo, né? E que existe hoje a sala do empreendedor também que consegue oferecer esse apoio. Exatamente, né? Que também foi disponibilizado pelo prefeito Robson, que a sala do empreendedor ficasse disponível, né? A sala mineira do empreendedor ficasse disponível para atender esse pessoal. Então, eu não entendo qual é esse custo elevado que eles dizem que vão ter. Rick, e agora, em quanto tempo, né? Você disse que o Ministério Público já, né, teve aí uma notificação quanto ao município, né? Tanto para fazer se cumprir o de 2009 e agora com essas alterações, e também agora já cobradas outras 2 vezes, né, para que se faça essa regularização, para que se encaminhe. Qual agora essa previsão, então, para que seja publicado o decreto, né, e depois aberto esse processo de licitação? Eu imagino, eu presumo que nós tenhamos essa minuta de decreto pronta até sexta-feira da semana que vem. 8 dias, no máximo, né? Feito isso, leva a apreciação do prefeito e do Dr. Jonathan e aí já será encaminhado ao Ministério Público para que o Ministério Público também faça uma avaliação e aponte, eventualmente, alguma consideração, alguma alteração por parte dele nesse decreto regulamentador. Estando tudo ok, o decreto é assinado e publicado pelo prefeito. Aí nós já partimos para a fase seguinte. A Secretaria de Segurança Pública vai publicar o chamamento, e aí tem os prazos dos chamamentos, né? Você publica, abre um período de inscrição, que é determinado pela Secretaria, se vai ser 1 semana, se serão 2, se serão 3. Ao final disso, realiza-se o sorteio. Ao final do sorteio, abre o prazo para o credenciamento mesmo, que aí as pessoas que foram selecionadas apresentam a documentação, a secretaria faz a checagem, se estiver tudo ok, faz o contrato de permissão, encaminha para o prefeito assinar. Uma vez assinado, eles apresentam a minuta de seguro, né, a apólice de seguro, e recebe a autorização da CETRANS para iniciar o trabalho. Então, isso aí é prazo processual mesmo, tem que atender a essas questões, né? Acredito que talvez aí mais um mês depois do decreto publicado, talvez um mês e meio, tudo isso já esteja
regularizá-lo. Vai depender muito do doutor Daniel, né? Que aí essa é uma parte que seria mais tocante à secretaria dele. De Segurança Pública. Segurança Pública, Isso. exatamente. Carlos, a gente tem participação de ouvinte quanto a esse assunto dos mototáxis? O Vitor Marcos, né, acho que já foi respondido aqui a dúvida que ele tinha. Ele gostaria de saber quanto tempo que vai levar para regularizar e se desta vez é verdade, pois em outros faziam cursos e após um ano voltava a estaca zero. Mas agora vai, né, Henrique? Não tem outra forma, né? Nós precisamos seguir. Não dá mais para falar em um serviço de utilidade pública como o mototáxi não regulamentado. Tem que regulamentar. Os municípios todos estão partindo para a regulamentação. O Ministério Público tem trabalhado nesse sentido, de cobrar veementemente o que determina a lei, né? Então, se a lei está em vigência há tanto tempo, por que os municípios não se adequam, né? Então, nesse mesmo sentido, Uberlândia está fazendo, Uberaba já fez, Araguari, a última consulta que eu fiz no ano passado, já estava terminando de aprovar a lei deles para poder regulamentar também. Belo Horizonte, Araxá não será diferente. Nós conversamos, né, sobre a lei, o projeto de lei aprovado, né, que regulamenta o serviço do mototáxi. Depois, quem não conseguiu acompanhar a entrevista completa, vai estar no Portal Imbiara, também no nosso canal no YouTube. E, Rick, para a gente ir finalizando a entrevista, a gente não pode deixar de falar, né, na última semana tivemos algumas mini-reformas dentro do governo, né, e uma delas, né, foi você deixando a Procuradoria e assumindo a Secretaria de Governo. E eu gostaria de saber como que tá, né? Você tem 2 dias só, né? A gente estava até conversando aqui, ainda não deu tempo nem direito de trocar de sala ainda, né, Até Henrique? porque você deixa um cargo totalmente técnico para passar para um cargo político. Né? Exatamente, essa é a grande mudança, né? Eu estava já há cerca de 15 meses à frente da Procuradoria. Quando o prefeito chamou para poder conversar, eu até perguntei, prefeito, e a avaliação que o senhor faz sobre o meu trabalho durante o período que eu estive na Procuradoria? Rick, não tenho nada que reclamar, é um trabalho que vinha sendo muito bem feito e eu gostaria agora que você desse continuidade com essa mesma linha na Secretaria de Governo. Então, que você assumisse lá essa secretaria e o Dr. Jonathan vai agora para a Procuradoria Geral. Perfeito, prefeito. Então, fui para lá. Na última quarta-feira terminei de fazer os ajustes, as últimas mudanças, recolher o material que era de trabalho pessoal para poder levar para a nova sala. E já fiz toda a entrega do andamento processual, das questões ligadas à Procuradoria. Já entreguei tudo para o Dr. Jonathan, ele já está desde então da quarta-feira, no fim da tarde da quinta, que foi o dia de ontem. Ontem eu precisei fazer uma viagem para uma reunião lá em Goiânia com relação a uma demanda aqui do município, então também não tive muito tempo de atuar já pela secretaria ontem. Hoje pela manhã já cheguei, já comecei a dar um andamento. Então, já tem as primeiras reuniões agendadas para hoje à tarde e para segunda-feira. Vou ajudar o Dr. Jonathan diretamente na interface com a Câmara Municipal. Ele continua fazendo esse diálogo, né, com relação aos projetos de lei, aprovação, eventuais dúvidas que os vereadores tenham. E eu vou fazer o atendimento dos vereadores das questões, das demandas que venham de lá para cá, para que a gente possa ter essa relação com o Legislativo, de forma a trazer sempre o melhor para a cidade de Araxá. A Secretaria de Governo, que é uma secretaria muito ligada às outras secretarias, né, que vão levar essas demandas para você, para que você possa ali, né, vamos colocar assim, né, trabalhar essas demandas, né, levar também ao prefeito. E como que é a sua relação com os demais secretários? Então, é uma relação tranquila, que já vinha do cargo de procurador, então quase sempre a gente atendia. Então, já tive muito contato com a Secretaria de Esportes, com o Dedé, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Juliano, um excelente secretário também, contato com a Secretaria de Saúde, com a Lorena, e agora dando sequência, vou continuar tendo com a Cristiane, com a Zuma, inclusive iniciou-se pela Secretaria, pela Procuradoria, agora vai dar sequência pela Secretaria de Governo, o concurso público que nós temos que fazer para da educação, da saúde, da ação social, que é da administração direta, e da administração indireta da Fundação Calmon Barreto, da Fundação da Criança, do IPDSA e também do IPREMA. Então, essa parte já foi transferida, eu vou ficar por conta de
caminhar. De todos esses concursos públicos. Eu vou orientar os secretários, né, porque cada secretário é que tem que fazer a requisição, né, o requerimento para esses concursos. Mas eu vou continuar fazendo esse meio de campo, porque nós temos um prazo estabelecido, que foi estabelecido ainda numa reunião enquanto procurador, que eu tive com o Dr. Marcos Paulo, que foi muito compreensivo com relação a isso, e nos sinalizou para que nós pudéssemos peticionar no processo pedindo esse prazo de 6 meses. Por quê? Porque esse já é um TAC, um termo de ajuste de conduta, assinado lá de 2005, há muito tempo. E a administração passada não fez os concursos nos prazos que deveriam fazer. Nos 2 últimos anos não dava para fazer por causa da pandemia. Como é que você coloca um quantitativo grande de pessoas numa sala para poder fazer um processo no meio de uma pandemia? Não dava. O Dr. Marcos Paulo foi muito compreensivo, foi muito parceiro do município nesse sentido e nos concedeu esse prazo para que nós pudéssemos fazer o concurso nos próximos 6 meses para essas 3 primeiras que nós estamos falando. Que é a educação, a saúde e a ação social. E a ação social. Nós já temos divulgado o edital da segurança pública. Né? Esse eu não estou contando mais, porque esse já está encaminhado. Esse já atendeu a tudo que o Dr. Marcos Paulo pedia, né? E então já teremos então 4 concursos ainda esse ano de 2022. 4 concursos sendo públicos. Esse separado, que já está em andamento pela Secretaria de Segurança, e os outros 3 num edital só. Ok. Correto. Rick, muito obrigado pela sua presença aqui, mas depois vamos marcar uma entrevista exclusivamente sobre a Secretaria de Governo. E a Regina já mandou avisar, viu, Rick, que quer trazer você aqui para uma entrevista com ela, né? Sempre às quartas-feiras a participação da Regina, então muito em breve você será convidado a estar com ela aqui justamente para falar da sua atuação agora à frente da Secretaria de Governo. Sigo à disposição. Vai deixar pelo menos você mudar de sala primeiro. Eu peço só que faça o contato com a comunicação. Claro. A comunicação é que faz sempre sim. o meio de campo para que a gente possa registrar na agenda o horário para vir.